Primeira carta de Paulo aos Coríntios, por aqui vamos caminhar hoje nessa exposição da palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ler aqui no capítulo 1 mesmo, e aí vamos dos 18 ao 25. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo é o primeiro, verso 18 a 25. Nós vamos efetuar a boa leitura da palavra do Senhor e vamos trabalhar a respeito da instrução de qual é o papel da igreja militante. Qual o papel da igreja militante de Cristo Jesus? É o que vamos falar hoje. O que nós devemos fazer como igreja militante, veja bem essa palavra, de Cristo Jesus, é a instrução que nós vamos ter através do texto da palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18 a 25, está aqui na tela. Os irmãos aqui na igreja encontraram aí também, pode ser no seu celular, pode ser na Bíblia impressa, não tem problema nenhum, desde que seja a boa palavra do Senhor, nós vamos efetuar leitura, explicá-la e aplicá-la aos nossos corações. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o quê? Poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Olha isso. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós que pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E o último verso que vamos ler. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém. Curve sua cabeça. Deus querido, mais uma vez, Senhor, a tua palavra foi lida, será exposta, Senhor, explanada ao coração dos teus filhos. Senhor, que de fato nós possamos ouvir a tua voz através dela e que possamos praticar tudo quanto o Senhor vai nos instruir. Deus precioso, nós te pedimos, Senhor, agracia-nos uma vez mais. Através do nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Meus irmãos, esse texto, claramente, ele é descrito como a mensagem central da cruz, né? A mensagem da cruz. Nós vemos aqui no primeiro capítulo de Coríntios, aqui especificamente, né, nesse primeiro texto que nós estamos lendo, os primeiros textos desse capítulo, onde se encontra exatamente isso que acabamos de ler, Paulo ele inicia essa epístola aqui saudando a igreja, como de costume, com um amor fraternal. Ele está falando à igreja de Cristo Jesus, ele expressa que a alegria dele, inclusive, em saber que o testemunho de Cristo Jesus estava sendo confirmado entre os irmãos. E de fato, mesmo com as problemáticas que tinha na igreja de Corinto, e nós bem sabemos, a igreja de Corinto, uma igreja bem problemática em alguns aspectos, né? Fazia as coisas às vezes dissolutamente, usava às vezes alguns dons que eles tinham lá, até para benefício próprio, e Paulo vai admoestando, vai ali revitalizando essa igreja, e até à distância, não é verdade? Paulo passa lá, ele planta essa igreja. Depois que ele não está mais lá, ele envia cartas, revitalizando essa igreja, instruindo essa igreja à distância. E mesmo sabendo de tudo isso daqui, Paulo ele dá graças a Deus, pois mesmo com o passar do tempo, a fé dos irmãos ali em Corinto foi confirmada. Paulo se alegra muito. Nós vamos ver isso em outras tantas cartas, né? Paulo falando aos Filipos, se alegrando também com a igreja de Filipos, e mesmo ali na igreja de Gálatas, a inconstância dos galácios ali naquele momento, Paulo instrui também, fica feliz em determinado momento, porque eles estavam respondendo positivamente, de fato, ao que ele estava instruindo, o Evangelho de Cristo Jesus. E Paulo ainda no versículo 9, nesse mesmo capítulo 1 que nós estamos lendo aqui, evidencia justamente a fidelidade divina, bem como ele ressalta o chamado à comunhão por intermédio de Jesus Cristo. Isso é muito precioso. Paulo, embora sabia que aquela igreja tinha alguns problemas, e é natural, qual é a igreja que não tem problema? Onde há pessoas,
há problemas. Igreja perfeita nós sabemos que não temos aqui nessa terra. Teremos a igreja perfeita, aperfeiçoada inteiramente no céu. Mas a partir do verso 10, Paulo traz uma exortação categórica acerca da unidade da igreja. Ou seja, ele roga, ele pede com insistência e humildade ao mesmo tempo, ele solicita o empenho daquela igreja em nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos ali em Corinto, para que não se capitulassem a divisões, para que eles não estivessem envolvidos ali em desunião, para que eles tivessem o mesmo pensamento, para que eles tivessem o mesmo propósito, para que eles tivessem o mesmo caminho. Isso porque Paulo é cientificado de alguns focos de divisão que existiram ali naquele primeiro momento na igreja. Se vocês notarem, nesse mesmo 1 Coríntios capítulo 1, verso 11 a 15, ele está falando exatamente disso. Ele está dizendo: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e outros eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Paulo estava dizendo: olha, não deve haver desunião, não deve haver desassociação entre a igreja, um caminhando para o lado, outro caminhando para o outro. Esse texto, e tanto a sequência dele é precioso em dizer, não é? Trazer a igreja à consciência da unidade novamente, para que eles não caminhassem de forma dissoluta, fazendo o que convinha ao coração deles e até criando partidarismos no meio da igreja. Paulo está chamando a atenção deles dentro desse capítulo, até chegar onde nós lemos. Paulo está instruindo isso e apresentando uma ênfase muito grande para que todos estivessem inteiramente unidos, não em Paulo, não em Apolo, não em Cefas, mas de fato na unidade daquilo que eles aprenderam em Cristo Jesus. O batismo foi feito em nome de Cristo Jesus. Percebe? Não foi em nome de Paulo, não foi um ser humano, é isso que ele está dizendo. Ele está falando que o cenário principal, o cerne ali daquela igreja, deveria ser Jesus Cristo. E eles deveriam ter esta disposição mental. É aí então que nós chegamos aonde nós lemos, nessa perícope, nesse trecho, verso 18 a verso 25, onde nós lemos Paulo reafirmando o mais importante de tudo isso. O ápice de tudo isso é onde ele chega e fala: olha, sabe por que eu estou dizendo isso a vocês? É por causa disso. E Paulo está falando, é por conta da mensagem da cruz. É por conta do evangelho. O ponto central é o evangelho. O ponto central é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz que corta, inclusive, o egocentrismo do coração. Paulo estava falando àquelas pessoas: olha, a mensagem da cruz, ela é muito mais sublime do que qualquer outra coisa que vocês possam pensar, vocês possam imaginar. Então Paulo viu isso como algo central no sentido salvífico, que claro, não podia ser diferente. Ele entendeu como um processo indicado aqui, e aí ele caminha aqui, nós temos alguns conceitos, ele vê aqui a justificação, ele vê a santificação e até mesmo a glorificação, pontos da doutrina da salvação, tratando diretamente acerca da mensagem da cruz, ele instruindo a igreja. Então olha que interessante, Paulo fala enfaticamente nesse texto, na carta, como é demonstrado, que a mensagem da cruz é uma mensagem de renúncia. A mensagem da cruz é uma mensagem de obediência inteiramente a Deus. A mensagem da cruz é uma mensagem de humilhação, inclusive até morte se necessário. A mensagem da cruz aqui, em última instância, leva o ser humano à autodestruição. Não que nós somos kamikazes espirituais, não é isso que ele está dizendo, mas justamente da anulação que nós devemos ter em nosso coração, que é enganoso, nosso coração que é pecaminoso, mas que por final das contas, essa mensagem da cruz leva à preservação eterna em Cristo Jesus. Ele está falando exatamente isso à igreja de Corinto. Ele destaca que com toda a sabedoria humana, seja por estimado estudo dos judeus, que eles tinham muito isso, seja pelas filosofias gregas da época, mesmo com tudo isso daqui, o brilho do homem ele não pode apreciar o plano de Deus. Nós não podemos alcançar o plano de Deus pela nossa própria sabedoria. É o que Paulo está dizendo. Não é uma erudição autoconfiante no nosso próprio sentido humano que nos conduz ao céu.
Paulo, em outras palavras, como sempre ele está dizendo nas suas epístolas, não é pelo nosso intelecto, não são pelas nossas obras, não, absolutamente não. Não foi nos termos e na iniciativa do homem que se obteve comunhão com Deus, mas sim através dos termos e iniciativas do próprio Deus é que nós temos comunhão com Ele. Ele nos reconciliou com Ele, estando nós mortos em delitos e em pecados. Ou seja, nós não teríamos possibilidade alguma de nos achegarmos em Deus, e só podemos fazer isso através do próprio Cristo, vertendo sangue na cruz do Calvário, a palavra do Senhor pregada, o ato normativo, a mensagem da cruz sendo inserida nos nossos corações, o Espírito Santo nos regenerando, nos vivificando, e é a partir daí então que de fato nós caminhamos nesse processo salvífico. Então, através da pregação de Cristo, e aqui ele cita algo muito importante, o Cristo crucificado, tá certo? Deus chama as pessoas, abrindo os olhos das pessoas, dando fé a elas, fé salvífica, para que elas pudessem crer nesta mensagem da cruz, neste evangelho bendito, nesta palavra que nos conduz aos caminhos de vida eterna. Esse é o contexto do que Paulo estava falando rapidamente aqui, nesse trecho. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, um dos temas de maior relevância no cenário evangélico atual, embora eu estou falando de soteriologia, salvação, também é a eclesiologia, as coisas e doutrinas da igreja. Não é? Não estou falando igreja, evidentemente, como igreja de 4 paredes, ou denominação A, B ou C. Claro que não. Eu não estou dizendo isso. Eu estou falando da igreja também como corpo de Cristo. Nós temos que diferenciar essas duas questões. Como o nome já indica, aqui tem a ver com a igreja cristã. Eclesiologia, não é? Eclésia. Com a igreja cristã. A sua definição, consequentemente, o seu papel enquanto igreja militante. É isso que nós estamos falando aqui. Qual é o papel da igreja militante de Cristo Jesus? Qual deve ser o nosso papel enquanto corpo de Cristo, enquanto noiva do Cordeiro? Uma das questões aqui cruciais relacionadas à igreja cristã é o correto entendimento da essência do que é a igreja cristã, do que é de fato a natureza da igreja cristã. A natureza da igreja cristã tem, infelizmente, no nosso tempo presente, já o era assim na época de Paulo, mas principalmente no nosso tempo presente, ela tem sido confundida. O que é a essência da igreja? O que é a natureza da igreja? Não é? Tem se trocado o que é a natureza da igreja, a essência da igreja, por qualquer outra essência ou natureza espúria, enganosa, onde na verdade nós caminhamos, eu não digo nós aqui, né? Estou falando do evangelicalismo brasileiro, tem se caminhado, principalmente brasileiro, tem se caminhado em uma série de outras vertentes e questões que não é a essência da igreja do corpo de Cristo, não é o papel da igreja de Cristo, não é a natureza da igreja de Cristo. Infelizmente, há muitos denominados cristãos, e claro, denominados cristãos, cristãos nominais, a gente poderia colocar assim, que confundem o papel da igreja de Cristo, a igreja militante, nessa terra. E por conta disso, acabam por não buscar a verdade bíblica. Porque agora que, com uma eclesiologia aí deturpada, falsa, acaba-se por entender, aí sim, estou falando também agora de denominações, sem citar nomes, evidentemente falando, não é? Acaba-se por caminhar em um caminho que não é a busca da verdade bíblica, por entenderem errado o que é a eclesiologia da igreja, por entender errado o que é a essência da igreja, por entender errado o que é a natureza da igreja, não é? E eles acabam por não buscar a verdade da igreja, acabam por ter um conhecimento bíblico apenas externo, ou seja, superficial. É isso que eu estou querendo dizer. Acabam aqui por ter uma aplicação falsa, até interna nas suas vidas, entendendo o que é a graça de forma equivocada. Graça para alguns, talvez é a denominação onde eles estão. Graça para alguns, talvez seja algum rito, algum legalismo, algum preceito, algum uso, algum costume. Isso não é a essência natural da igreja. Isso não é a graça de Deus. E, infelizmente, tem muitas pessoas que estão caminhando por isso. Os pensamentos estão aqui, às vezes, em vezes, mais ativos nas coisas terrenas do que nas coisas eternas. Os pensamentos, as associações estão mais voluntárias para com o pecado e suas mazelas. Estávamos orando aqui por perdão de pecados, não é? Mais associados às mazelas do que aquilo que martela em sua consciência a necessidade de nós falarmos, olha, realmente eu sou pecador e eu peço perdão a Deus. As aspirações aqui para uma vida de santidade como Cristo orientou, em vezes, estão sendo descartadas, justamente porque estão
recebendo orientações espúrias. Estão distorcendo o que é a essência da igreja. A santidade tem ficado de lado. Quando as prioridades aqui pessoais e carnais estão à frente das prioridades espirituais. Coloca-se à frente espiritualidades carnais e deixam de lado exercícios espirituais. Quando o estilo de vida aqui, em seus princípios, né, e valores, estão sendo regidos pelos princípios e valores que o mundo tem empregado. Quando os atrativos que o mundo tem empregado têm sido muito maior e muito mais amplo na vida das pessoas, na vida e na palavra que Deus demonstra que nós devemos caminhar nos valores e princípios do que Ele já instituiu. Percebe? Isso é falta de compreensão da própria palavra. É falta de compreensão da essência, da natureza da igreja. É falta de compreensão de entender de fato o que é o papel da igreja militante de Cristo Jesus enquanto estamos na terra. Em inúmeras ocasiões aqui, em inúmeros lugares, o papel da igreja militante tem sido amplamente distorcido. Em muitos locais e ambientes, não é? O evangelho ele tem sido, olha só, comercializado. Sim ou não? O evangelho tem sido comercializado. O dinheiro é mais importante do que Cristo. Sim ou não? Isso é falta de compreender a palavra verdadeiramente. Ou seja, vendem curas por aí afora, vendem milagres, vendem provisões, como se fosse esse o papel da igreja. Esse não é o papel da igreja militante de Cristo. Concordam ou discordam? Esse não é o papel da igreja militante de Cristo. Ou seja, eles relativizam o pecado, não é? Eu já disse aqui uma vez, pecados relacionados à imoralidade, prostituição, à impureza, à lascívia, são subjetivos, são relativos na vida de quem, de fato, não quer compreender a palavra ou compreende de forma distorcida e equivocada. Pecados aqui relacionados a falsos deuses, idolatria, feitiçaria, são relativos na vida destes. Pecados aqui relacionados à rivalidade, é o começo do que Paulo está falando nessa carta aos Coríntios. A gente vê aqui inimizades, porfias, ciúmes desvairados, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Talvez sem entender o que é o papel da igreja militante, estão caminhando nisso achando que isso é evangelho. Tá certo? Achando que isso é evangelho. Pecados aqui relacionados aos excessos, à embriaguez, à glutonaria, são totalmente subjetivos. As pessoas têm pensado assim no tempo presente. Estávamos falando dias atrás aqui de um estudo bíblico da sociedade pós-moderna, conhecido já como sociedade líquida. E Cristo é a rocha numa sociedade líquida. Ele deve ser a rocha na sociedade que já está minguando pelas mãos. Veja, meus irmãos, muitos acham que o papel da igreja militante é sincretizar o evangelho para agradar pessoas. Ensinamentos aqui com expedientes místicos, tá certo? Algumas coisas estranhas ao evangelho, nós nunca vemos isso no evangelho. Nunca vimos, aliás, às vezes as pessoas têm se utilizado disso num pragmatismo religioso. Se dá certo, então a gente faz. Os fins justificam os meios. Conversa fiada, meus irmãos. Isso não é o papel da igreja militante, não é uma eclesiologia sadia, não é uma eclesiologia bíblica. Muitos acham que o papel da igreja militante, não é adulterar o evangelho de Cristo para suavizar e, por que não dizer aqui, extirpar, né? Tirar de largo aflições variadas nas áreas que nós somos submetidos da vida. Não, nós passaríamos por aflições, percebe? Ah, muito determinismo, muita declaração. É tanta declaração que parece até imposto de renda. Eu já disse aqui a vocês. Sabe, meus irmãos, enfim, a Bíblia aqui para estes não é mais a única regra de fé e prática. Não é. Embora nós temos sido colocados no mesmo bojo, erroneamente, tá certo? As pessoas hoje em dia olham igrejas, elas olham uma reunião como esta daqui, acham que nós estamos no mesmo bojo do que aqueles que têm distorcido o evangelho. Não, ainda há remanescentes. Ainda há aqueles que compreendem o papel da igreja militante de Cristo Jesus. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos reunidos, para recebermos instrução e sermos missionais, fora das quatro paredes, exercendo o papel da igreja militante de Cristo Jesus. Percebe? Não é este o papel, até aqui que eu falei da igreja militante. Se não, vejamos, qual então é esse papel da igreja militante de Cristo Jesus? Antes, permita-me dizer o que é a igreja militante. Igreja militante somos nós que estamos aqui, olha, em corpo físico, caminhando, militando a causa do evangelho. Nós não somos militantes ao nosso próprio coração, do que a gente acha o que é evangelho. Nós estamos militando a causa que está aqui,
Este evangelho, o evangelho de Cristo Jesus para a humanidade perdida, um mundo que jaz no maligno. Isto é a igreja militante. Igreja triunfante é diferente. Igreja triunfante são aqueles nossos irmãos que já faleceram, já morreram em Cristo Jesus, que já reinam em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, e estão aguardando apenas a ressurreição do corpo. No dia que Cristo voltar gloriosamente, buscando a sua igreja, nós nos encontraremos com eles. Eles já são igreja triunfante. Nós nos tornaremos igreja triunfante, mas ainda somos igreja militante. Qual é o nosso papel, então, como igreja militante? Em primeiro lugar, como igreja militante, irmãos, o nosso papel é pregar, ensinar a genuína mensagem, sem mistura, a genuína mensagem do Evangelho. A genuína. Vocês querem ver? Vamos no texto principal que nós estávamos lendo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, o verso é o 18. Vamos lá? Olha o que está escrito ali. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o quê? Poder de Deus, irmãos. Poder de Deus. Tá certo. Para estes, a cruz de Cristo é loucura, não é? Para os perdidos, a cruz de Cristo parece loucura. Mas que coisa louca, que coisa sem nexo. Não tem uma ligação uma coisa com a outra. Claro, ao olhar natural não tem mesmo. Mas veja, meus irmãos, nós somos em muitas vezes, por conta disso, taxados como loucos, sim ou não? Nós somos, os cristãos genuínos, são taxados como malucos. São taxados aqui como pessoas que são de uma intelectualidade baixa, como eu já ouvi por aí, por nós crermos na mensagem da cruz. Percebe? Olha só, a mensagem da cruz, ela não pode ser comprometida, ou não pode ser entendida, seria essa a melhor colocação, por aqueles que a rejeitam, é claro. Claro. Pois eles consideram que essa mensagem aqui é uma coisa maluca, uma coisa louca. Por que essas pessoas fazem isso? Por que elas creem nisso? Por que elas militam isso? Por que elas defendem isso? Para elas isso é loucura. Não entendem isso. Esse ambiente, esse cenário, fora até desse ambiente, no culto diário das nossas vidas, não é? O culto não é só aqui, o culto acaba aqui, a programação de culto, o culto é diário, todos os dias nas nossas vidas. E veja, o homem natural, ele de fato não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus. Ele não consegue entender. Parece para ele loucura de fato. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2 agora, não no 1, mas no 2, verso 14, fala com muita categoria para nós isso. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura. Coisa louca para eles, não entendem. E não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Sabe qual é o fato aqui? O fato é que há pessoas que caminham para a condenação eterna, simplesmente porque rejeitam a mensagem do Evangelho. Claro, elas não respondem positivamente à mensagem do Evangelho. A cruz de Cristo, irmãos, é o poder de Deus para aqueles que são salvos. Lembra Paulo em Romanos capítulo 1, verso 16? Porque eu não me envergonho do que ele não se envergonhava? Do quê? Do Evangelho. E de quem era o Evangelho? De quem que era o Evangelho, irmãos? Do próprio Senhor. Ele não tinha vergonha, porque era o poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É o poder de Deus. Então a cruz é o poder de Deus para aqueles que são salvos. Aqueles que foram alcançados por Cristo irão olhar as verdades bíblicas, irão examinar as verdades bíblicas, irão agir, não é, nas suas vidas através daquilo que examinaram nas verdades bíblicas reveladas por Deus, né, vontade preceptiva de Deus. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Para nós não. Quando nós observamos as Escrituras Sagradas, nós vemos nela o poder de Deus, pois inúmeras pessoas elas são transformadas por Deus através da palavra. Qual é o nosso papel então? Pregar a palavra. Não a palavra com mistura. Pregar a palavra como ela é. Como Deus nos revelou. Ao contrário disso, se fizermos, nós estaremos adulterando a palavra de Deus. Pregando aquilo que Deus não falou. Induzindo o povo a alguma coisa que Deus não disse. Irmãos, aonde a Bíblia ela não tem voz, faça-se surdo. Aonde a Bíblia não fala, não dê ouvidos. A palavra de Deus é verdade santa para a nossa caminhada cristã.
Veja, meus irmãos, aqueles que tiveram o entendimento aberto por Jesus para compreender a palavra de Deus, não é? Aqui, esses entenderão a palavra para a salvação, claro, e crerão aqui que esta palavra revela o poder de Deus para esta salvação tão bendita da qual nós somos aplacados. A igreja militante, ela deve anunciar a genuína mensagem da cruz. Por quê? Por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. É por isso que nós devemos anunciar. Todos pecaram e merecem e precisam, carecem, aliás, da glória de Deus. A palavra do Senhor aqui informa categoricamente, de acordo com as Escrituras Sagradas aqui, aquilo que lemos, aquilo que foi revelado a nós, que os seres humanos, irmãos, sem distinção, são todos pecadores. Todos são pecadores, homens e mulheres, pequenos e grandes, não é? Leigos e letrados, não é? E letrados também, brancos, negros, altos, baixos. Quem quer que seja, de toda tribo, língua, povo e nação, todos somos pecadores, não é? Um pecador insensato que feriu a santidade de Deus por intermédio de Adão, pecado original. Então, todos nós como pecadores, irmãos, nós merecemos um inferno, merecemos o lago de fogo. Mas a palavra de Deus nos restaura, nos transforma para todo aquele que nele crê. O poder de Deus. É por isso que a igreja, como militante da causa do Evangelho, ela não deve ficar limitada a um ponto A, B ou C, a isso, outro, aquilo. Não! O ponto central que nós devemos fazer é pregar a genuína palavra do Senhor, é explicar a palavra do Senhor, é anunciar a palavra do Senhor, é ensinar a boa palavra do Senhor, irmãos. Não tem outra coisa. Esse é o ponto central pela qual a igreja foi chamada. A igreja é a agência missionária de Deus na terra. Ele nos usa para isso, não é para outra coisa. É para exatamente isso. A tarefa da igreja é falar da situação do homem, mostrar que Jesus é a solução para a condição que o homem está caminhando. Não é outra coisa. Não é um evangelho triunfalista, não é um evangelho só do receba. Não, Deus abençoa, claro que abençoa. Nós somos alvos da bênção do Senhor, estamos aqui respirando, motivo da graça, da misericórdia do Senhor. Olha, tudo que Ele nos faz, o sustento diário, claro, mas nós não pregamos um evangelho fajuto desse. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho, nunca foi evangelho. Um evangelho de determinismo, de autocura, de isso, de aquilo. Não, irmãos, para com isso. Evangelho de algodão doce da nuvem do céu. Isso não existe. Nós vamos passar por aflições, sim. Mas nós temos um Deus que nos sustenta. Esse é o fato. Nós pregamos o Cristo da cruz. Nós pregamos a mensagem do evangelho. Olha, você é muito bonzinho, você é isso. Mas ele não bebe, ele não fuma, ele é aquilo outro. E quem disse que nós somos salvos por obras? Não estou dizendo que isso é certo. Perceba? Nós somos salvos pela graça de Cristo. Nós temos que anunciar o Evangelho como ele é. Muitas pessoas têm se acovardado com isso. Muitas pessoas têm se acovardado. Eu não estou dizendo ser agressivo com as pessoas. Eu não estou dizendo isso. Maltratar as pessoas. Não estou dizendo isso. Transvestido, não, é porque é o Evangelho. Não, não, não. Os puritanos, eles tinham mensagens, eles tinham uma evangelização agressiva, porém terna. Os puritanos, eles eram assim. Agressiva o quê? Eles não paravam de pregar a palavra. Eles eram agressivos. Saíam daqui, pregavam na rua, pregavam no trabalho, tudo quanto é lugar que eles tinham, eles pregavam a palavra. Porém terna. Terna em que sentido? Nós estamos anunciando que o homem é pecador, mas nós também estamos anunciando a graça de Deus. Parece que a gente não consegue pelo nosso próprio mérito, não é? Parece não, é certo que nós não conseguimos pelo nosso próprio mérito. A gente precisa anunciar, irmãos. Daí a importância da igreja anunciar a boa notícia do céu aos homens aqui na terra. A boa notícia que vem do alto aqui para baixo, para os homens da terra. Esse é o papel da igreja militante. Um dos, né? Dentre vários. Mas, meus irmãos, a igreja militante ela deve anunciar também a genuína mensagem da cruz, porque foi o nosso Senhor, Salvador e Mestre, que nos ordenou. Foi o nosso Senhor, Salvador e Mestre, que nos comissionou. A ordem não veio da terra, a ordem veio do céu. Ela não veio de baixo, ela veio de cima. Ele nos comissionou. Não veio aqui de uma instituição religiosa, não veio de um governo algum, né, que seja ele, qualquer que foi, mas foi dada pelo Senhor dos senhores, pelo Rei dos reis,
pelo soberano Senhor. Esta mensagem foi dada por Ele. A igreja aqui pode até recuar, não é? Em não cumprir aquilo que o Senhor Jesus ordenou. Mas se ela fizer isso, ela está desobedecendo conscientemente, está pecando. Nós devemos anunciar a mensagem do reino. Logo, a segunda razão pela qual a igreja ela deve pregar é a ordem imperativa do Senhor, não é outra. Não fazê-lo é uma desobediência gravíssima. Gravíssima, gravíssima. Cabe à igreja pregar o evangelho todo. Olha, veja o que eu estou falando. Pregar o evangelho todo para todas as pessoas em todo o mundo. A salvação não está condicionada a nós. A salvação pertence ao Senhor. Mas nós devemos pregar para todo mundo, para todas as pessoas, indistintamente. Esse é o papel da igreja militante. A igreja militante, ela deve anunciar a genuína mensagem da cruz. Por quê? Porque a pregação da palavra, ela é o ato normativo pela qual é gerado no indivíduo a fé salvífica. A fé salvífica não vem de nós. Nós não colocamos fé nas pessoas para a salvação. Isso é o próprio Deus que faz. Pela graça sois salvos. Mediante o quê? Fé. Que fé que é? Salvífica. Isso não vem de nós. É dom de quem? De Deus. Não de obras. Para que ninguém infle o peito e fala, eu sou o cara. Eu sou. Não é de obras. Para que ninguém se glorie. Veja, na oração sacerdotal, nós estávamos estudando isso esses dias atrás aqui na igreja. Capítulo 17 de João, oração sacerdotal, nós temos um claro exemplo daquilo que eu acabei de acentuar. João capítulo 17, verso 20 diz assim, não rogo somente por estes, mas também por aqueles, no caso nós, que vierem a crer em mim. Por intermédio do quê? Da palavra. É o ato normativo. Por intermédio da sua palavra. A igreja militante deve anunciar a palavra do Senhor, porque é o ato normativo pela qual Deus comissionou cada um de nós. Percebe? Olha só, a Escritura também afirma enfaticamente, em Romanos capítulo 10, verso 17, é um texto que vocês bem conhecem. E assim a fé vem pela pregação, ou pelo ouvir, não é? Pela pregação. E a pregação do quê? De um conto de fadas. É assim? A pregação de uma história da carochinha. É desse jeito? De um livro de fábulas? Não. Pregação do Evangelho. Percebe? É a pregação do Evangelho. Em outro momento, o próprio apóstolo Paulo ele informa a necessidade da pregação. Ele fala exatamente da fé salvífica gerada no ser humano. Quando isso acontece, ele é alcançado pela graça, ele é selado pela graça. Efésios capítulo 1, verso 13, aliás. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Isso é claro na palavra do Senhor. Veja, é por isso que a igreja militante, não é? A igreja genuína de Cristo Jesus, ela tem como papel fundamental e, ao mesmo tempo, privilégio, é um privilégio para nós, não é um peso não, viu? Não é um peso, é um privilégio para nós anunciar, pregar, ensinar a genuína palavra de Deus. Esse é um primeiro papel da igreja militante. Uma segunda lição, um segundo papel da igreja militante, é apresentar a sabedoria do Deus Altíssimo, revelada por Ele, tá bem? Revelada por Ele a nós, através da sua palavra, e informar que esta sabedoria é infinitamente superior à sabedoria humana. Esse também é um papel da igreja militante. Tá certo? Olha lá, 1 Coríntios capítulo 19, vamos ler o texto? 1 Coríntios capítulo 1, aliás, verso 19 a 21. 1 Coríntios capítulo 1, verso 19 a 21. Olha o que diz aí. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Olha isso. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Não, foi Ele que se revelou ao mundo. Senão o mundo não o conheceria. Tá certo? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É loucura mesmo. A loucura da pregação. A sabedoria de Deus acaba, aniquila
extirpa, destrói a sabedoria humana. A sabedoria de Deus faz isso. Tá certo? Paulo está trazendo a mesma temática que é trazida ali nos relatos dos evangelhos, principalmente os sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, principalmente. Deus escondeu as grandes revelações do reino dos sábios e entendidos e revelou aos seus pequeninos. Se você ler Mateus 11 e 27, você vai ver isso, né? Mas o que eu quero dizer mesmo nesse texto? 1 Coríntios capítulo 1, verso 19, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Está em comunhão, está ali em referência, não é? Em conceito, com o texto de Mateus capítulo 11, verso 25, que diz, por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e a revelastes aos pequeninos. São dois textos aí que caminham de mão dadas. Por que foi isso? Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 19, em outras palavras, né? Assim, trazendo um português bem claro, destruirei aqui todos os planos do ser humano para a salvação, do que eles acham que eles se salvam, do que eles acham que eles podem fazer para obter salvação, destruirei toda essa sabedoria fajuta. É isso que ele está dizendo. Não é? Não importa o quão sábio eles pareçam, eu ignorarei as melhores ideias que os homens possam ter, mesmo que pareçam brilhantes no tocante à salvação, será ignorado pelo Senhor. O segundo texto, Mateus 11, 25, faz um paralelo com isso. Está dizendo que ele não está condenando o intelecto aqui, tá certo? Alguém pode pensar, mas não pode estudar, não pode ser. Não é isso que ele está falando. Ele não está condenando o intelecto, mas sim ele está condenando a arrogância, a prepotência do orgulho intelectual, de achar que não precisa de Deus para nada. Percebe? Ele está condenando isso. É o orgulho, a avareza intelectual de achar que, olha, eu sou sábio, sou instruído aqui. E ele estava falando de um grupo de pessoas, aliás, dois. Os escribas e os fariseus. Se você ler no texto principal, você vai ver isso. Eram os escribas e os fariseus que eles estavam falando aqui. Exatamente deles. Por quê? Porque eles se gabavam de conhecer bem o Antigo Testamento, mas que eles não reconheciam Jesus como seu Salvador. Eles achavam que tinha uma sabedoria extrema e aquelas coisas todas, mas eles não reconheciam Jesus como seu Senhor, Salvador e Mestre. Percebe? Olha, os corações deles estavam endurecidos, obscurecidos pelo apelo carnal que eles caminhavam. Eles recusavam a se submeter à justiça de Deus, à sabedoria de Deus, ao método de Deus em salvar o homem. Eles queriam ter o próprio método. Como tem muitos hoje em dia que acham que tem o próprio método de se auto-salvar. Irmãos, isso é algo errado. A Bíblia nunca instruiu, nunca falou sobre isso. Se somos salvos única e exclusivamente pela graça do nosso Deus. Estava falando exatamente isso. O papel da igreja militante é trazer isso à tona. Olha, a sabedoria humana não serve para nada nesse sentido. É a sabedoria do alto que deve imperar. É trazer as pessoas, condicionar as pessoas, falar, olha, você está vendo isso aqui? Você está nessa condição. Mas tem um que é muito mais sábio do que você. Não ache que você vai ganhar isso pelo seu próprio mérito, porque você tem um crédito no céu, porque você faz a obra X, você entrega a cesta básica, você faz isso, você faz aquilo. Não faz mais do que obrigação. Um salvo, ele faz boas obras, mas nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Percebe? A sabedoria humana, os métodos humanos que caminham no sentido salvífico aqui, não são nada diante da sabedoria de Deus. E graças a Deus que Ele revelou isso aos pequeninos. Percebe? E pequeninos aqui são aqueles que pela fé percebem a verdade de Cristo Jesus. Graças a Deus que você é um pequenino. Você, pela graça do Senhor, pelo Espírito Santo que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, pela sabedoria do alto apresentada a você, as escamas dos seus olhos caíram. E pela fé em Cristo Jesus, você viu a verdade bíblica clara. A verdade do homem não passa de nada, irmãos, perante Deus. Não passa de nada. Veja, meus irmãos, Paulo está ensinando que o homem aqui entregue a sua própria sabedoria. É isso que ele está dizendo. Esse homem é louco. O homem entregue ao seu próprio coração, desesperadamente corrupto, ele é maluco. O homem entregue aos seus pensamentos, não serve para nada. Ele vai patinar, ele vai caminhar e vai cair.
O homem aqui entregue aos seus próprios métodos, ele não pode obter o favor de Deus. O homem entregue aos seus próprios métodos é loucura, irmãos, é loucura. Paulo está dizendo isso. Paulo disse aqui que o mundo ele não pode conhecer a Deus por sua própria sabedoria. Não ache, pela minha sabedoria, eu busquei a Deus, eu dei um passo a Deus. Você estava morto em delito e pecado, assim como eu. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Foi Deus que nos tirou do lamaçal do pecado. Não ache que pelo seu próprio método ou pelo meu método a gente possa fazer alguma coisa. Não. É Deus quem dá conhecimento para a salvação. Está aqui revelado. Olha aí o conhecimento para a salvação aqui, a palavra dele. É Deus quem dá a sabedoria, a clara sabedoria aos nossos corações, para que nós compreendamos a sua vontade. É o próprio Deus. Veja, meus irmãos, a sabedoria humana não leva ao conhecimento de Deus, não se aproxima de Deus. O homem, ao contrário, a sabedoria humana faz com que ele crie ídolos no coração. Crie idolatria no coração. É bíblico isso. Romanos capítulo 1, verso 22 e 23. Está escrito isso lá. Encalcando-se por sábios. É isso que está escrito na palavra. Encalcando-se por sábios. Tornaram-se loucos. Achando que tinha sabedoria. Achando isso, achando aquilo. Tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível. Bem como aves, quadrúpedes e répteis. Né? Está falando da idolatria do coração do ser humano. João Calvino falava que o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. Uma fábrica de ídolos. Pela nossa própria sabedoria, irmãos, nós não vamos para lugar nenhum. É isso que Paulo está dizendo aqui, olha. O papel da igreja militante é apresentar a sabedoria que é de Deus. Não é do pastor da igreja, do padre, de qualquer líder religioso, do membro da igreja. Não é a nossa sabedoria. É a sabedoria de Deus. Nós temos que ficar cativos à palavra de Deus. É essa sabedoria que nós apresentamos. Esse é o papel da igreja militante. Esse é o papel. O papel da igreja militante não é fazer outra coisa, não. Não é ficar vendendo rosa ungida, fazendo fogueira santa. Não, esse não é o papel da igreja militante. Eu tenho que falar. Esse não é o papel da igreja militante. O papel da igreja militante é exatamente isso. Que nós estamos vendo através do texto. O próprio texto nos mostra isso. E é o texto da palavra do Senhor. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove Deus a salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Olha, Paulo está dizendo que como aqueles incrédulos entendiam a pregação do evangelho da cruz como uma loucura, eles estavam ali, naquele sentido, fora da salvação. Não é? É isso que Paulo está exatamente dizendo. Queridos irmãos, a palavra da cruz é loucura, de fato, para aqueles que se perdem, como eu disse no começo. Para nós, é o poder de Deus. Não há muito o que se dizer, é exatamente isso que a palavra diz. Não há muito o que se confeitar, não há muito o que se decorar, não é? Coloca o M&M's aqui, a cereja ali. Não, não precisa. É pregar a palavra de Deus como ela é. A ação quem faz é o próprio Espírito Santo. Percebe? E olha que interessante. A igreja militante de Cristo tem um papel de apresentar essa sabedoria do Altíssimo às pessoas. Nós devemos aqui, então, com muito afinco, anunciar que o método de Deus é o único método funcional para a salvação. Não é o método do ser humano. O único método que funciona para a salvação é o método de Deus. É isso que a gente tem que falar para as pessoas. Devemos, com todo o ímpeto, não é, da nossa alma, mostrar aos necessitados que a sabedoria plena para a salvação não está nas obras humanas, não estão nos ritos enganosos, não estão nos achismos mentais, não estão aqui nas conjecturações, suposições, ilações humanas, não! Está inteiramente em Deus. O método pela qual nós devemos ser salvos e pela qual nós somos salvos e fomos é o de Deus, não é outro. Nós devemos apresentar aqui que há um abismo, né? Traga a sabedoria de Deus, né, já revelada, e apresente as pessoas falando para ela, olha, há um abismo aqui intransponível entre a sabedoria humana com as suas vãs filosofias e a sabedoria do Senhor Altíssimo, Criador e sustentador de todas as coisas. Há um abismo intransponível. Terceiro e último, o papel da igreja militante, através da pregação do evangelho genuíno, da apresentação, em segundo lugar, da sabedoria, né, do Altíssimo às pessoas, é também chamar, convidar, convocar o ser humano para Cristo, inteiramente falando. Vamos ver o texto? 1 Coríntios capítulo 1, verso 22 a 25.
Olha o que está escrito aí. 1 Coríntios capítulo 1, verso 22 a 25. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É possível perceber o Paulo sarcástico aqui, né? Essa última frase que ele falou, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ele está sendo sarcástico, tá? Paulo está sendo sarcástico, e eu explico por quê. Já explico, já para vocês. Tal convocação, tal convite aqui, não é? Pela qual é o papel da igreja militante, não se baseia nos conceitos humanos. Isso é um fato, né? Porque tanto os judeus pedem sinais, é isso que o texto diz, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. O que Paulo está dizendo? Paulo está descrevendo aqui que o tipo de mensagem que as pessoas queriam ouvir era uma coisa, e o tipo de mensagem que Deus orientara a pregar é outra. Tá certo? Vocês vão entender, olha só. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Eles queriam um evangelho que eles estavam determinando. Falando, não, eu quero um sinal, senão não. Eu quero sabedoria humana. Paulo estava falando, esse era o tipo de mensagem que as pessoas queriam ouvir. Os judeus e os gregos queriam determinar o tipo de mensagem pelas quais eles queriam ouvir. Era isso. Percebe? Tanto os judeus pedindo sinal, como os gregos aqui, né, buscando sabedoria. Aí ele fala, não é esse tipo de mensagem que as pessoas querem ouvir. Não é as pessoas que determinam. Deus, manda um sinal, aí eu te ouço. Deus, faça isso. Deus, faça aquilo. Não é esse tipo de mensagem do evangelho. Paulo estava falando, não é isso não. A mensagem do evangelho é essa aqui, ó. Eles pedem sinais, os judeus. Os gregos buscam sabedoria. Não é isso não. Nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. O modo pela qual Paulo estava pregando era o método de Deus. Deus instituiu a pregação da palavra através disso. Claro, em primeira instância, intermédio para o seu Filho Jesus. Está falando, o método não é as pessoas que pensam, não, eu quero um evangelho açucarado, eu quero um evangelho assim, se Deus isso, se Deus aquilo. Deus não é obrigado a nada, irmãos. Deus não é obrigado a nada, é a misericórdia dele nós estarmos aqui hoje. Percebe? É a misericórdia dele. O evangelho tem que ser pregado como Deus instituiu, e não como nós queremos. Percebe? Se for como nós queremos, nós vamos sempre agradar o nosso coração, não é? Os ídolos que tem no nosso coração. Não é verdade? Olha só, por que que... Aí eu explico, por quê? O que é isso? Os judeus, especificamente falando, os judeus, eles eram ávidos por sinais. Eu não sei se vocês já notaram isso na Bíblia Sagrada. Eles eram ávidos por sinais, é sereimon, né? No grego, sinais. Vocês se lembram quando Jesus multiplicou pães e peixes? Tinha acabado de multiplicar pães e peixes. Um milagre extraordinário. Aí lá vem a turma, os judeus. Lá vem os fariseus. Fariseu é brincadeira, né? Ele chega em Jesus lá e fala, dai-nos um sinal. Tinha acabado de multiplicar pães e peixes. Percebe? Os judeus, eles eram ávidos por sinais miraculosos, daqueles, né, que, nossa, tem que abrir a terra, cair um terremoto. Aí eu acredito. Os judeus, eles eram assim. Ainda o são, em certa proporção. Tá certo? Os judeus eram assim. Eles consideravam, então, a mensagem da cruz loucura. Não tem sinal nenhum. Não tem sinal. A mensagem da cruz é loucura. Era isso que eles consideravam. Pois para eles, Jesus teria que ter saído da cruz de forma miraculosa. Eles acreditariam. Percebe? Ele estava lá pregado na cruz, eles queriam sinais. Então, se Jesus descesse lá da cruz de forma miraculosa, opa, isso aí é o Jesusão que a gente quer. Era isso, os judeus eram assim. Eles queriam do jeito deles, da forma deles, né? Por isso que eles eram atraídos facilmente. Mas hoje não acontece isso, aconteceu só com os judeus. Por isso que eles eram atraídos facilmente por falsos mestres, falsos ensinamentos. Mas ainda bem que hoje não tem isso, só ficou na época da igreja primitiva, né? Hoje ninguém cai por esse caminho aí não. Não é verdade? Era por isso. Eles buscavam sinais. Estavam atrás de coisas grandiosas que acalentassem o coração. Jesus, me dá um sinal de que é para eu ir para a igreja.
Me dá um sinal de que é para eu evangelizar. Me dá um sinal. Poxa vida. Os judeus eram assim. Não é? Os gregos, por sua vez, um pouco diferente dos judeus, os gregos, chamados gentios também, os gregos, eles queriam uma mensagem mais lógica. Era o berço do saber, só que era uma filosofia extremamente humana, humanista, vamos colocar assim. Eles queriam uma mensagem mais lógica, mais humana. Para eles, se Jesus Cristo aqui, como o rei do universo, como o salvador do universo tem que ser crucificado? Não, ele tem que ser entronizado, ele tem que estar no trono. Não era lógico para eles isso, para os gregos. É por isso que Paulo ironiza, porque eles estavam falando para Paulo, você é louco, olha que bando de maluco, que coisa doida. Cristo crucificado, esse daí é o salvador do universo? Coisa nenhuma, tanto os judeus como os gregos. Cada um na sua proporção. Um ávido por sinal e o outro simplesmente uma lógica insensata de um racionalismo humanista. Percebe? Era isso que eles estavam fazendo aqui. E Paulo, então, ele é sarcástico. Por isso que eu falei que Paulo foi sarcástico. Ele falou assim, ó, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A convocação, o convite da igreja apresenta de Cristo a maneira de Deus e não na maneira dos homens. Não é da maneira dos homens, é na maneira de Deus. Paulo não chamou as pessoas a Cristo aqui em um evangelho resumido a milagres e curas e prosperidades e status. Não foi isso. Não foi. Deus cura? Cura, eu creio. Creio que vocês também. Deus realiza milagre? Realiza. Nós somos um milagre, estamos aqui. Sim ou não? Deus realiza. Mas o evangelho ele não está resumido a isso. A milagres, a curas, a prosperidade, a status. Não! Ele não está resumido a isso. De forma nenhuma. Ele pregou o evangelho genuíno. Ele pregou a Cristo, o poder de Deus, a sabedoria de Deus para a salvação. Paulo não apresentou um Jesus que os homens queriam. Não, mas que os homens precisavam. Foi o que ele apresentou. Ele não apresentou Jesus, a mensagem do evangelho que os homens queriam ouvir ao seu coração para acalentar, amaciar o ego. Não! Ele apresentou a mensagem que eles necessitavam de fato ouvir para entender que eram pecadores e que se convertessem. Essa foi a mensagem. Essa foi a mensagem. Repito, de forma terna, não agressiva, mas a mensagem como ela é. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, não é, que algumas pessoas que foram chamadas, aí o kletos, né, grego, kletos, chamados, eles tiveram uma vocação interna, que é o que a gente conhece dentro da teologia como vocação eficaz. Creram. Teve judeu que creu. Teve grego que creu. Eles receberam o esclarecimento de que Cristo é o poder de Deus, que Cristo é a sabedoria de Deus, ou seja, Ele é o poder para a salvação, Ele é a sabedoria para o conhecimento da salvação. Muitos estão ensinando sobre um Cristo aqui fraco, sobre um Cristo sem poder, sobre um Cristo que fica implorando, por favor, deixa eu te salvar. Eles estão implorando. Cristo, coitadinho, aceita Jesus. Ele está implorando. Cristo não precisa de nós, irmãos. Eram nós que estávamos perdidos, não Cristo. Percebe? Nós que, na verdade, fomos aceitos por Ele. Fomos nós. Esta é a mensagem do Evangelho. Cristo não está implorando, olha, eu até queria salvar o Júnior, mas eu não consegui, porque o Júnior foi mais poderoso do que eu. O meu espírito até convenceu ele do pecado, da justiça e do juízo. Mas no final das contas ele falou, não quero. Você acredita numa mensagem do Evangelho como essa? Num Deus fraco como esse? Qual o sentido disso? Paulo está falando, não é do jeito que vocês querem não, judeus e gregos. Não é desse jeito, é conforme a palavra diz. A salvação pertence ao Senhor, diz Jonas 2:9. A convocação, o convite que a igreja militante deve ter, se baseia na sabedoria e no poder do alto. E não nas nossas próprias concepções. Isso tem dividido tanta gente, irmãos. Em tantos lugares chamado igreja, porque muitas pessoas estão cegas para o Evangelho, muitas pessoas querem caminhar conforme elas acham que devam caminhar. Paulo aqui está demonstrando que o plano de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, incluía a cruz, não é? Enquanto os gregos lá, os judeus, na verdade, né, se escandalizavam por não enxergar nenhum sinal miraculoso na cruz, enquanto os gregos aqui, eles também viam loucura, entendendo que como é que um poderoso ser morreria na cruz, enquanto eles enxergavam isso, Paulo ironiza-os, trazendo aqui um elemento comparativo ao nível do entendimento dele, do judeu e do grego, está no verso 25. A ideia aqui é mostrar a eles que Deus é grandioso, Deus é poderoso, Deus é sábio
E eles são pequenos em pensamentos. Eles são fracos. Eles são loucos. E não aqueles que pregam a palavra de Deus. Era isso que Paulo estava mostrando. Era isso que Paulo estava falando. Paulo diz que o convite aqui que era feito estava baseado em um poder tão elevado, mas tão elevado, irmãos, que para ser alcançado por eles, Deus teve que descer e não eles subirem. Deus foi quem desceu e revelou o seu Filho a nós. Foi isso. Era isso que Paulo estava dizendo. Concluo aqui, só relembrando. Concluo relembrando. Em primeiro lugar, irmãos, o papel da igreja militante é pregar a genuína mensagem do Evangelho. Não tendo um acordo com o evangelho falsificado, com o evangelho antropocêntrico, com o evangelho humanista. A gente não tem acordo com isso. Porque a palavra do Senhor é essa, como ela é. Esse é o papel da igreja militante. Em segundo lugar, relembrando, o papel da igreja militante é apresentar a sabedoria do Altíssimo, revelada a nós, não é? E informar que esta aqui é infinitamente superior à sabedoria humana, onde não há espaço para metodologias, filosofias humanas, no que se diz respeito à salvação. Não tem espaço. Em terceiro lugar, através da pregação do evangelho genuíno, da apresentação da sabedoria do Altíssimo às pessoas, nós chamamos, nós convidamos, nós conclamamos, convocamos o ser humano a Cristo, com base e na forma com que Deus estabeleceu, e não com base no coração enganoso que o ser humano deseja. Com base e na forma com que Cristo estabeleceu. Não é com base no que a gente acha. Uma palavra de instrução no seu coração. Você é igreja militante. Um dia, querendo Deus, nos tornaremos igreja, aliás, triunfante. Até lá, meus irmãos, nós devemos caminhar nisso em tantas outras coisas. Tem muita coisa. Em tantas outras coisas com que nós devemos apresentar o evangelho bendito de Cristo. Que Deus nos ajude, nós vamos louvar. Convido o Ezequiel, já Fernando. Que Deus nos ajude, de fato, a compreendermos qual é o nosso papel. O nosso papel, a nossa espiritualidade é ir e vir a um culto? É só isso? Se for isso, irmãos, está longe, viu, de nós sermos espiritualmente sadios. É só isso? Não é só isso. Nós temos uma série de questões a tratarmos da forma com que Deus estabeleceu. Que Cristo alerte o nosso coração, que isso sirva de vacina, para que nós não caiamos no ostracismo, não é, espiritual. Que isso sirva também de remédio para curar aquele que necessita. Às vezes o remédio é um pouco mais amargo, sim, mas é este remédio que cura. Este é o meu e o seu papel. O papel da igreja militante. A palavra do Senhor é apta para exortar, para consolar, para redarguir, e é o que nós estamos fazendo. Pregando o evangelho genuíno. Fora disso daqui, não há sentido. Dentro disso daqui é alvo da graça e da misericórdia do Senhor, pela qual nós caminhamos nos caminhos de vida eterna. Fiquemos de pé.